Já. Bom dia, gente. Bom dia, igreja. Calor, né? Calor aqui Imagina, dentro. graças a Deus. Amém. Sol, calor, abençoado por Deus. Cantando aqui, chegou a dar uma suada até. Mas vamos lá. Eu sou o Maicon, essa é a Renata, para quem ainda não nos conhece. E hoje nós somos incumbidos aí pelo pastor Neto para trazer a palavra para vocês nessa manhã. E confesso que essa palavra que nós vamos trazer hoje com vocês é uma palavra que é muito séria e não é uma palavra que é fácil de ser abordada. E até ela costumeiramente não costuma ser tão abordada. Mas é necessário que nós a conheçamos, porque ela existe e nós precisamos de saber lidar com ela. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando aqui sobre o mundo espiritual, tá? O tema dessa palestra aqui, dessa palavra, é trevas versus luz. Mas tranquilamente poderia ser batalha espiritual. E você vai descobrir nela hoje qual é a sua posição nessa batalha espiritual. Se ela existe ou se ela não existe. E o que nós precisamos fazer, se nós somos imunes a ela, se nós estamos alheios a ela, como nós devemos nos portar. Então é sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje. Batalha espiritual. Então vamos lá. Para começar, a gente quer entender um pouquinho sobre o mundo espiritual. Nós sabemos que nós crentes vivemos uma batalha espiritual constante, todos os dias. Então, todos os dias nós somos tentados. Só que para que a gente possa vencer essa batalha, ou pelo menos ter chance, a gente precisa conhecer todas as armas espirituais que estão ao nosso favor. Então, é isso que nós vamos fazer aqui um pouquinho hoje. Tentar entender realmente essa batalha e a gente saber quais são as nossas armas contra o inimigo. Sim, hoje nós vamos ver aqui um pouquinho sobre Deus, sobre anjos, sobre demônios e a nossa posição em meio a tudo isso, tá? C.S. Lewis uma vez escreveu que há dois erros iguais e opostos em que podemos cair acerca da existência dos demônios. O primeiro erro é não acreditar em sua existência. Esse é o primeiro extremo. O segundo erro é ter um interesse exagerado e não saudável por eles. Eles se deleitam igualmente nos dois extremos, tá? Então nós aqui temos dois extremos, duas situações. A primeira situação, ela envolve aqueles que não creem na existência do demônio, não creem na existência do diabo, então se comporta como se ele não existisse. Essa história de diabo é conversinha, é história que inventam para criança, ou história que inventam para dar medo na gente, para segurar a gente, para impor alguma coisa sobre a gente, desde que nós somos lá pequenininhos. Então eu não acredito nisso. Esse é um extremo. Tá? Não acreditar na existência do sobrenatural, não acreditar na existência do diabo. É um extremo. É o extremo por quê? Porque você vai ficar desatento, você vai ficar descuidado, e aí ele vai aproveitar esse espaço que você está dando, não acreditando nele, para te atacar. O outro extremo, qual que é? O outro lado é aqueles que creem demais na existência dele, né? E dão, às vezes, mais importância para ele do que para Deus. Tudo é o diabo. Tudo que acontece é culpa do diabo, ou é o inimigo, ou é o demônio, ou aconteceu isso aqui, é o diabo. Eu levei um tropeção, o diabo está me passando rasteira, né? Então esse é o outro extremo, é dar muita importância a ele, mais do que o necessário. Ele também gosta dessa publicidade, que às vezes as pessoas dão para ele, né? Então de um lado, de um extremo, aqueles que não acreditam. No outro, aqueles que dão importância demais, extremada para ele, e acaba fazendo uma publicidade para ele, e aí ele gosta disso daí também, porque ele gosta de aparecer. Como você está vivendo? Por que você fica vivendo nessa sombra? Porque os crentes, ao invés de estar felizes, animados, vitoriosos, e produtivos, estão vivendo como se estivessem embaixo de uma nuvem negra. Por que nós estamos apenas suportando dia a dia a espera da volta de Cristo? Porque os nossos dias têm sido tão pesados. Por onde está essa confusão? O que vocês andam pensando? Por que vocês andam tão desanimados?
Qual a origem desses pensamentos? Qual é a origem dessa sensação de condenação? Por que vocês, ao invés de se sentir vitoriosos em Cristo, vocês estão sentindo os fracassados? Por quê? Bom, nós vamos analisar agora de uma maneira breve 6 enganos comuns que existem a respeito dos demônios e da escravidão satânica, tá? 6 enganos comuns que existem nessa área e que às vezes a gente está acreditando em algum dele. O primeiro conceito a respeito do mundo espiritual, a Renata que vai passar para vocês. Quase que invadi a fala dela. Então vamos lá, primeiro. É o inimigo. O que você falou? É o inimigo. Ah, verdade. Sim, hoje eu cheguei e falei assim para o Maico agora de manhã. Falei assim, porque quando o pastor Neto falou para a gente da palavra, também, quando ele falou que a gente ia falar, eu falei para ele, olha, eu não sou igual o Maico. Eu preciso de pelo menos quase 6 meses para pensar, depois mais uns 6 para me estudar. Me manda a palavra. Eu falei assim, não, mas eu não fiz ainda, como chama lá, o inimigo tirou até a palavra. Mandou bonitinho. Aí ele falou assim para mim, vou chegar em casa, então eu te mando foto. Ele, perfeito, pode ser foto. Gente, o texto é foto, para vocês terem uma ideia, é assim, ó, eu imprimi foto, porque é foto que o pastor mandou. Porque eu falei para ele, não tenho o dom do Mike. E quando eu vi o tema, então, eu falei, misericórdia agora, né? Pronto, agora ferrou de vez. Aí, quando eu cheguei hoje de manhã, eu falei assim pro Maico, ai, Maico, acho que eu tô com um piriri. Já fui no banheiro 2 vezes, o Maico, nem é para dizer o que é inimigo, né? Porque você vive com piriri. Falei, tá bom então, mas eu ainda não acho dá para culpar, né? Eu Publicidade. acho que é o inimigo, né? Publicidade. Então, assim, e quando a gente começa a estudar, é bem isso mesmo. Às vezes, qualquer coisa, a gente fala realmente que é coisa do diabo, que é do inimigo. Não que ele não esteja nos atacando dia a dia, mas, às vezes, a gente realmente está potencializando ele. E aí, ele começa a reinar na nossa vida. Sim, mas vamos lá para a nossa primeira frase. Só uma parte também. Eu aproveitava, né, quando a gente estava estudando sobre esse tema, e aí sempre que ela vinha brigar comigo ou reclamar de alguma coisa, eu já falava, é o inimigo querendo te usar, né? Então pare com isso. Gente, porque quem conhece a gente sabe que, tipo assim, gente, para mim, principalmente quem convive no dia a dia, sabe que o Maico não briga nunca com nada, né? Claro que eu me estresso e brigo às vezes com tudo. Mas assim, até eu e o Maico, pra gente brigar, é muito difícil. Mas por quê? Eu brigo sozinha, porque o Maico nem briga comigo. Isso me irrita profundamente. Só que toda vez que a gente vai ministrar para casais, gente, pergunta para quem está junto com a gente na casa. A nossa casa parece que quase cai, falta jogar um pelo outro pela janela. Essa semana mesmo que a gente estava antecedendo do retiro, que já faz um tempo que a gente estava estudando, não sei, gente, a gente não podia se olhar que saía fogo, saía faísca, a gente estava quase se matando. Então, assim, aí eu falei, daí o Mike falou assim, não, mas não é o inimigo. Eu falei, não, eu acho que é o diabo reinando, não pode um negócio desse. Mas está amarrado. Está amarrado, porque a verdade é essa, quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, o inimigo tenta nos cegar, para nos afastar. E a primeira frase que nós vamos falar, que seria um dos enganos, é, os demônios eram ativos na época de Jesus aqui na Terra. Mas a atividade deles diminuiu ou nem existe nos dias de hoje. Falso ou verdadeiro? Falso. Não é verdade isso. Embora naquela época de Jesus, era muito mais visíveis aqueles ataques, seriam aquelas possessões dramáticas, demoníacas. Lembra que tem várias citações na Bíblia que tinha que fazer o exorcismo e tal. Hoje em dia, isso não é talvez tão comum dessa forma, mas não deixou de ocorrer. Lá tem várias passagens na Bíblia que vai falar dessas presenças demoníacas que Jesus presenciou e fez ali alguma coisa. Por exemplo, uma das passagens seria em Marcos 1:24. Nós vamos citar vários textos, então vocês vão marcando aí. Lá em Marcos 1:24, né, o versículo, não vou ler aqui, mas ele fala o quê? Que é para a gente ter fé, porque onde há a presença de Jesus, confronta diariamente as trevas. Jesus transforma o ambiente opressor num ambiente adequado, um ambiente que acaba com o mal. Porque você precisa ter coragem e fé. Então, quando você crê no Senhor Jesus, as coisas vão ser mais fáceis, as coisas vão estar mudando, né? Não que vai diminuir ou que não vai ter ataque do inimigo, vai continuar tendo, como eu falei. Atacou lá e continua atacando aqui. Só que
Naquela época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, os demônios, Satanás, estava atacando diretamente a oposição de redenção. Então, por isso que aparentemente, talvez era mais visíveis, né, do que nos dias de hoje. Mas não deixou de ocorrer, certo? A Bíblia também fala que os demônios estão ativos, né, no dia atual, e eles buscam cegar nós crentes. Por quê? O que vai fazer com que a palavra do Senhor reina hoje é quando o crente passa a buscar e aprender cada vez mais a Bíblia. Temos que buscar e aprender a Bíblia para a gente poder conseguir vencer o mal. Lá em 2 Coríntios 4:4, né, explica que Satanás cega os incrédulos. Cega por quê? Impede a gente de entender e de buscar a palavra, de buscar o conhecimento. Quando não tem conhecimento, a gente se afasta de Deus. 1 Pedro 5:8 vai dizer que para os cristãos, sejam sóbrios e vigilantes, pois o diabo é como um leão, que está pronto para devorar e comer a gente o tempo inteiro. Nós precisamos estar em alerta, a gente é que precisa estar alerta, porque o diabo atacou e continua atacando. Segundo engano. O segundo engano é a gente pensar que o que a igreja primitiva chamava de atividade demoníaca, hoje nós chamamos de doenças mentais. Esse é o segundo engano. Então, naquela época, eles descreviam uma possessão demoníaca, uma atividade demoníaca, porque a medicina ainda não era tão avançada e não conhecia esses transtornos como doenças mentais. E hoje a gente tem um conhecimento maior, então a gente enquadra mais nessa área. Mas é um engano, porque as possessões demoníacas ainda continuam existindo, sim. É óbvio que existem os casos de doenças mentais, de transtornos mentais, mas a possessão demoníaca ainda existe, e é necessário que nós saibamos discernir e reconhecer e ajudar aqueles que têm necessidade nessa área. Aí até um relato que eu gosto de compartilhar dessa parte, é uma experiência que eu tive. Eu fui participar certa vez de uma reunião de oração da casa de um irmão que estava se achegando na nossa igreja, na Aliança já, alguns anos atrás. Hoje ele não está mais com a gente, então não vou entregar ninguém aqui, né? E eu lembro que estava lá nessa reunião de oração, estava eu, estava o Eli, presbítero Eli, e a Mauriceia. Mauriceia deve estar por aí, não está aqui agora, né? Está trabalhando? Então, ela estava junto também. E aí nós começamos a reunião de oração na casa daquele irmão. E estava só ele, a esposa e nós três. E aí começamos a orar lá em dado momento, o irmão começou a tremer e ter um ataque e tal. E aí eu já levei aquele susto, né, inicial, aí o Eli falou, não, vamos orar. E aí chegamos, o irmão estava sentado no sofá lá, tremendo e tal. Aí seguramos, o Eli segurou de um lado dele, eu segurei do outro, mas eu segurei mesmo, né? Porque se ele tentasse levantar ali, eu não ia deixar, vai que partisse para cima de mim, né? Então eu segurando ali, orando, e um olho fechado e um olho aberto, e a mão aqui presa, firme no irmão, e eu lembro que ele tentava se soltar, mas eu não deixava. A pegada foi forte ali, né, para levantar. E ele lá tremendo, e a gente orando, aí certo, ele foi calmando, acordou, respirou, não lembrava onde estava, não lembrava quem a gente era a princípio, né? E nós continuamos ali, e aí continuamos orando, e lemos a Bíblia com ele, com a esposa dele e tal, e depois nós fomos embora. Confesso que eu fui embora até um tanto quanto assustado, né? Aí depois cheguei em casa, liguei para o Eli, será que foi possessão, um exemplo de possessão mesmo, né? O Eli, não, foi, claramente, foi. Eu ainda meio naquela, né? Será que é? Será que não é, né? É que a gente, de origem reformada, às vezes tem um pouquinho de dificuldade nesses temas, né? Não é um tema que é tão presente na nossa vida e no nosso cotidiano, mas ele existe, a gente tem que estar preparado para situações como essa, né? Então, aquele irmão, ele tinha problemas com bebidas, né? E até esse problema com bebidas que ele tinha, creio que hoje que era de ordem espiritual, né? Então, existe sim, existe a influência da atividade demoníaca nos nossos dias, no nosso meio, e a gente tem que estar preparado para lidar com ela. Terceiro, alguns problemas são psicológicos, outros são espirituais.
Sim. O que seriam os problemas psicológicos? São aquelas alterações no funcionamento da mente que afetam nossas emoções, pensamento, comportamento, raciocínio, que impactam diretamente na nossa vida pessoal, a nossa vida social e a nossa vida profissional. Por exemplo, esquizofrenia, ansiedade generalizada, depressão, TDAH, toque, são problemas que causam sofrimento. Então, são, na verdade, doenças psicológicas, que essas doenças precisam o quê? Ser tratadas. Como que a gente trata um problema psicológico? Indo na psicóloga, né? Se quiser, depois a Marco dá um número, tá, gente? Estou brincando. Então, quer dizer, indo na psicóloga, indo no psiquiatra, por quê? A gente também precisa da medicação. O tratamento apenas com psicoterapia nem sempre vai ser eficaz devido à patologia. Então, às vezes, a gente precisa realmente do psiquiatra, porque vai ter que tomar medicação. Isso seria o quê? O tratamento e o diagnóstico da doença psicológica, né? Os problemas emocionais que realmente são doenças. E quais são os problemas espirituais? São os desequilíbrios, bloqueios energéticos, são aquelas crises da alma. Vazio, gigante, falta de propósito, angústia, medos, desconexão, mas que não tem fundo nenhum de uma razão física. Então, assim, não é de origem a nenhuma doença psicológica, é simplesmente espiritual. São diferentes, certo? Por que dão essas coisas? São crises de identidade, às vezes a gente se perde por mudanças drásticas em valores, crenças, e aí a gente acaba se afastando, tendo uma desorientação espiritual. Outra coisa que a doença da alma também pode causar: egoísmo, inveja, ira, perseguição, avareza, também são coisas que do espírito. Outra, doenças físicas, mas sem... doenças físicas, na verdade, tipo... sensações físicas, na verdade, né? Que seria cansaço, calafrio, sonolência, sensação de perseguição, mas que não tem nenhuma causa. Não tem causa por igual as doenças psicológicas. Seria apenas algo realmente do espírito, né? São essas coisas que também vão afetar a vida do crente, a vida das pessoas. Esses problemas espirituais, uma das consequências maiores é o quê? O afastamento do crente na igreja. Porque faz com que a pessoa não tenha mais vontade de ir para a igreja. Ela não tem mais vontade de buscar ajuda, porque são ajudas diferentes. Se eu tenho uma depressão, eu tenho que tratar. Não é porque eu sou crente que eu não vou ter depressão. Não é porque eu sou crente que eu não vou ter um problema psicológico. O problema é o não tratar. A gente tem que tratar. Eu sempre falava para os meus... Eu não atendo mais hoje, mas quando eu atendia, eu sempre falava para os meus pacientes que quando a gente quebra, por exemplo, um pé, uma mão, é visível a fratura. Eu corro para o médico rapidamente para tratar. Mas quando eu estou sentindo que eu não estou bem emocionalmente, eu fico me enganando, tá? Colocando outras coisas na frente e não trato. Quando eu vou tratar, aí já não tem mais jeito. É onde a gente já tem que ir direto para a psicoterapia, direto para o psiquiatra, porque já está muito mais agravado. Então, não. As doenças psicológicas não é falta de fé, são coisas diferentes. Mas existem doenças psicológicas que afetam diretamente no seu estado espiritual. A depressão é um desses. Por quê? A sensação de angústia, de vazio, confunde muito com a questão espiritual e também faz com que a questão espiritual, ela também venha se apagando dentro da gente. Então, por isso que nesses casos, a gente tem que fazer como? Tratar das duas formas, com o profissional psicólogo e o profissional médico e também o aconselhamento pastoral, porque o seu líder na igreja vai estar te ajudando a passar por essa fase, porque se você não procurar também o seu líder espiritual, você vai melhorar da depressão, mas você vai se afastar de Deus. Porque o sentimento de medo e de angústia vai te afastando, vai te levando para o isolamento. E o diabo vai atacando e é onde você vai se afastando cada vez mais. Então, são problemas diferentes, por causas diferentes, mas tem que dar a mesma importância. O quarto engano é você pensar que você é imune à ação demoníaca. Esse é o quarto engano. Achar que porque você é crente,
você está imune. Mas se a igreja estivesse imune, se nós estivéssemos imunes, não teríamos instruções na Bíblia para nos revestirmos com a armadura de Deus. Não teríamos instruções na Bíblia para resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Não teríamos instruções na Bíblia para que permanecêssemos inabaláveis e vigiássemos sempre. Então, saibam que nós não estamos imunes a essa atividade. Por isso é necessário que nós estejamos preparados. Quinto, a influência demoníaca só evidencia no comportamento extremado ou no pecado grosseiro. Nem existe pecado grosseiro. Pecado é um só. Então não tem pecado pequeno, pecado mais leve, pecado mais grave. Tudo é pecado, tá bom? E na Bíblia também fala que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, né? Por isso precisamos estar em alerta. Com quem? Falsos apóstolos. E como que ele vai se manifestar hoje, então, de forma mais sutil? Atacando-nos com pensamentos negativos, comportamento destrutivo, dificuldade em perdoar, pior, dificuldade de amar, porque daí a gente acaba perdendo isso. Em 1 Pedro está escrito, em 1 Pedro 5:8, em Efésios 6:12, fala da necessidade de termos discernimento e de sermos vigilantes. Essa palavra, no estudo, aparece muito, vigilante, estar em alerta, porque o diabo vai atacar toda vez que a gente fraquejar. Por isso, temos que estar em alerta e vigilante o tempo inteiro. E o sexto e último engano é: a libertação da escravidão espiritual é o resultado de um confronto poderoso com as forças demoníacas, né? A libertação da escravidão espiritual é o resultado de um confronto poderoso com as forças demoníacas. A gente tem essa ideia, às vezes, por causa dos filmes, né? Por causa de Hollywood, que sempre tem que ser um confronto poderoso aí das forças do bem contra a força do mal, né? Então a gente, às vezes, vê filmes lá e aí mostra, né, o Exorcista, né? A menina lá virando a cabeça e vomitando suco de ervilha, tal, né? Então todo mundo pensa que tem que ser esse confronto poderoso. E cai da escada e joga você na parede, para cima, para baixo, no teto, bate, né? Então, assim, não, isso é um engano, né? Não há necessidade desse confronto poderoso. Não há necessidade de você gritar mais alto do que Satanás. Não há necessidade de você medir forças com ele. Não. O que é necessário? O que é necessário nesse confronto? Nesse confronto é apenas necessário que você conheça a verdade. Porque conhecendo a verdade vos libertará. Então é necessário que nós conheçamos a verdade. E a verdade, ela está na palavra de Deus. Os demônios, quando eles são confrontados com a verdade, eles fogem como as trevas fogem quando brilha a luz. Eles fogem com medo. Por isso, a libertação dos conflitos espirituais e da escravidão satânica não deriva de um choque de poderes, mas ela sim deriva de um encontro com a verdade. Bom, e para entender um pouco mais sobre esse tema, nós vamos tratar agora um pouco das esferas de domínio do mundo espiritual. Tá? Como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual, ele possui esferas de domínio. E da palavra de Deus, da análise da palavra de Deus, nós podemos perceber que existem 3 esferas de domínio. Existe o domínio de Deus, existe o domínio dos anjos. Aqui no caso nós temos os anjos santos e os anjos caídos. E junto aqui com os anjos caídos nós temos Satanás. E por último, o domínio das pessoas, que é no caso nós, a nossa posição. Então nós vamos ver um pouco mais profundamente cada um desses 3 domínios para que a gente entenda um pouco melhor essa área. Domínio de Deus. Simples. A Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só isso. Deus é soberano sobre todas as coisas. Creiam disso de todo o seu coração. Tenha essa certeza. Deus é soberano de tudo. Eu vou citar alguns textos que vai ficar mais claro para vocês. Salmo 24 vai estar falando, ele refere-se à soberania absoluta de Deus, Criador e controlador de tudo, né? Deus criou tudo,
Deus criou a terra, Deus criou as pessoas, Deus criou o mundo, né? Deus é dono e absoluto de todas as coisas. O ser humano é apenas o quê? Cuidador. Não somos proprietário. Proprietário, só Deus. Deus criou. Nós estamos aqui apenas como cuidador. A soberania de Deus, ela é baseada no fato de que Ele criou todas as coisas, tornando-se dono legítimo, inclusive da nossa vida. Lá em Salmo 47, destaca Deus como o rei que reina sobre todas as nações, com poder e justiça. Salmo 24, 1 e 2. O Senhor é a terra e a sua plenitude, afirmando novamente o controle de Deus sobre todas as coisas. Então, a soberania de Deus, ela existe, e nós temos que crer nisso e viver segundo a vontade de Deus. Não adianta a gente ir contra, não existe o caminho contrário. Outro texto vai estar falando, Salmo 103, 17. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu. É o rei e domina sobre tudo que nele existe. Daniel 4:35 destaca que o seu domínio é eterno. Ele faz conforme sua vontade, com o exército do céu e os habitantes da terra. Existem então vários textos que estão afirmando isso. Salmo 24:1. O Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. 1 Crônicas 29, 11 e 12, declara que teu é o reino, o poder, a glória, a vitória e a majestade, pois tudo que no céu e na terra é teu. Então Deus é soberano. Pronto. Mesmo que Satanás tenta reinar nesse mundo, não, Deus continua sendo Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Certo. Primeiro domínio, domínio de Deus. Domina sobre tudo. Segundo domínio, domínio dos anjos, tá? No domínio dos anjos, primeira referência que a gente vai ver é sobre os anjos santos de Deus, aqueles não caídos, aqueles que trabalham servindo a Deus. Na Bíblia, nós encontramos mais de 300 referências a anjos no texto bíblico, tá? Então saibam que eles existem. Existe o anjo, sim. A diferença é o quê? É que a gente não faz a oração para o anjo, né? A gente não crê naquela história do anjo da guarda, que cada pessoa tem o seu anjo ali individual, que te acompanha e você faz até orações para ele. Não, não cremos dessa forma. Mas nós cremos na existência dos anjos, sim. Cremos que eles trabalham para servir a Deus e exercem diversas outras funções que nós vamos ver aqui, tá? Primeira coisa, o número de anjos, de acordo com a Bíblia, ele é ilimitado. Número de anjos é ilimitado. Não vou ler todos os textos, tá? Porque são vários pontos e muitos textos, mas eu vou citar sempre um ou outro texto, se você quiser anotar aí para depois você verificar. Então, o número de anjos é ilimitado, está lá em Deuteronômio 7:10, em Hebreus 12:22. Também pela Bíblia nós podemos ver que existem diversas classes de anjos, que são classificados conforme funções, conforme poder. Querubins, serafins, arcanjos, existe essa divisão entre os anjos de classificação. O caráter deles é um caráter santo, de santidade. Isso está lá em Mateus 25:31. O papel deles é servir. Hebreus 1:14, servir. E as funções? Entre as funções dos anjos incluem ministrar a Deus em adoração. Eles ministram adoração a Deus, Apocalipse 7:11. Eles ministram a Jesus, Mateus 4:6 e Lucas 22:43. E eles ministram aos santos, a nós, Hebreus 1:14. Esses santos, essa referência a santos, são todos da igreja do Senhor, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aos salvos. Então, como que eles vão ministrar a nós? Protegendo,
tá? Eles podem sim ser designados para a nossa proteção. Isso nós encontramos lá em 2 Reis 6,17, em Deuteronômio 8,28. Instrução, eles podem ser designados para nos instruir de alguma coisa. Deuteronômio 8, de 15 a 17. Livramento dos inimigos. Livramento dos inimigos. Gênesis 19, Deuteronômio 3, 28. Servindo como guardiões. Mateus 18, 10 e Salmos 34, 7. Destruindo os inimigos, Isaías 37, 36 e Atos 12, 23. E até mesmo controlando as forças da natureza, Mateus 28, 2. E aí nós temos a outra classe de anjos, que são os anjos maus, né, que são os demônios, os anjos caídos. Esse daqui, nós encontramos várias características dele, analisando um texto que está lá em Lucas 11, de 14 a 28. Lucas 11, de 14 a 28, no qual lá é descrito uma possessão demoníaca. Tá? E nesse texto, nós vamos tirar algumas características dele, que são as seguintes. Os demônios, eles podem existir dentro e fora das pessoas. Eles atuam dentro, possuindo as pessoas, mas atuam também fora. Eles podem comunicar-se entre si. Cada demônio tem sua identidade própria, eles são capazes de se locomover à vontade, são capazes de se lembrar e traçar planos, são capazes de avaliar situações e tomar decisões, e são capazes de combinar esforços, e eles variam no grau de perversidade e agressividade. Agora, esse panorama aí foi um panorama breve, né? Senão teríamos muito assunto para tratar aqui com vocês, mas agora é um que a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque dentre os anjos caídos, tem um que merece um pouquinho de destaque e um conhecimento a mais de nossa parte, que é Satanás. Tá? Satanás, ele também é um anjo caído, ele é um anjo caído, e ele é tratado e deve ser tratado como um inimigo seu, um inimigo nosso, um inimigo da igreja, tá? Eu não diria inimigo de Deus. Por quê? Porque para você compreender, primeiro, quem é Satanás, você tem que compreender quem é Deus. E como a Renata falou aqui, Deus, no início, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre toda a criação, ele é o Todo-Poderoso. Então Satanás não pode competir com ele. Ele não pode com Deus. Não tem aquela história de que ele é o arqui-inimigo ou o arqui-rival de Deus. Isso não existe. Tá? Apaguem essa noção. Não é assim. Deus é o Todo-Poderoso, Supremo. Se ele estalar o dedo, Satanás se ele quiser apagar Satanás ali, ele apaga. Né? Então não dá para comparar. Mas ele é inimigo de quem? É nosso. É seu inimigo, é meu inimigo. Por quê? Porque como ele não pode atacar a Deus, ele vai atacar você. Porque ele sabe que a partir do momento que ele ataca os filhos de Deus, ele está ferindo a Deus também. E por isso ele vive o tempo inteiro atacando a gente. Sim, então nós temos que ter essa noção para que nós não sejamos surpreendidos por ele. Não podemos ser surpreendidos por ele. Uma outra visão errada sobre quem é ele é que sempre a gente tem aquela noção, às vezes também transmitidas por filmes, pela arte, por obras de arte, por desenhos, esculturas, pinturas, de que o diabo é aquele ser mitológico, feio, né? Com um pé de cabra, com um chifre, com um rabo, com um tridente na mão. Mas analisando a Bíblia, nós vamos ver que não é assim. Nós vamos ver que ele se apresenta geralmente como um anjo de luz, como algo bonito, né? Como algo bonito. Então, nós não podemos ter aquela ideia errada, aquela ideia mistificada acerca da aparência dele. Porque geralmente ele vai vir com uma boa aparência justamente para te enganar. Uma outra coisa, para quem assistiu aquela série Lúcifer, lá também eles pintam, como pode-se dizer assim, sem contar que o autor que fazia Lúcifer era o cara, louco de lindo, né, bonito, e na série o diabo era louco de legal.
Então lá, para quem assistiu, fazia o quê? Falava, nossa, né, olha, ele pune, ele ataca, mas ele era legalzão, ele era o cara. Então a pessoa, quando ela se cega, se afasta da palavra, se pega por essa série, essa não é a única que tem inúmeras outras séries também, mas essa é a única que eu vi algumas coisas dela. Ela mostra como sendo o diabo, gente, é o cara. E, na verdade, ele não é o cara. Sim, eu lembro quando o pessoal começaram a assistir essa série lá em casa, né? E aí eu assisti até alguns capítulos, e aí eu falei para gente, ó, vamos parar de assistir isso aqui, né? Por quê? Ele era bonzinho, porque legal. Você estava até torcendo para ele, né? Você já estava ali, nossa, esse Lúcifer é legalzão mesmo, né? Ó, tal, e torcendo para ele ali na série, né? Porque era mostrado de uma forma ali que ele era um cara tão bacana, né? Sim. Que você acabava torcendo para ele. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, né? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente faz e com a influência disso sobre as nossas vidas, tá? Segundo ponto, qual é o domínio dele sobre o nosso mundo? Alguns textos bíblicos também, tá? E algumas classificações para ele. No livro de Jó, ele é apresentado para nós como sendo um dos anjos de Deus. Pedro e Judas o identificam como um anjo que pecou. Paulo o chama de o príncipe da potestade do ar, de governador de um mundo de trevas. Do ponto de vista de Cristo, o mundo é um território sob poder do inimigo. Mas aí nós temos que entender, esse poder do inimigo, o mundo sendo um território sob poder do inimigo, o diabo sendo o príncipe deste mundo. Nós vimos, e já vimos aqui, e explicamos, que Deus é soberano. Então o domínio desse mundo também é de Deus, tá? O diabo, ele tem um agir aqui, mas este agir dele, ele é limitado. Ele não tem força total, poderes absolutos para agir. Não, ele vai agir naquelas pessoas que estão distantes de Deus, que estão distantes de Jesus, que ainda não têm Jesus no coração, que o Espírito Santo não habita nelas. É sobre essas pessoas que ele vai ter o domínio, sobre o mundo mau. Mas o domínio absoluto deste mundo, ele é de Deus. Por isso ele é limitado. Se nós verificarmos lá no livro de Jó, a gente tem uma noção clara sobre isso. A gente vê o diabo indo até Deus e fazendo o quê? Pedindo permissão para que ele tocasse na vida de Jó, para que ele tirasse os bens, para que ele levasse enfermidades, para que mexesse com a família de Jó, e Deus permite. E ele só vai até onde Deus permite. E Deus não permite que ele tocasse na vida de Jó, não é? Então ele é limitado. Ele vai agir até onde Deus permite que ele haja. Se a gente for analisar um pouquinho, ainda falando sobre ele, sobre Satanás, no Velho Testamento, onde a gente encontra ele? Não são muitas passagens que falam sobre o diabo no Velho Testamento, tá? No Velho Testamento, a gente vai ter o seguinte, a primeira eu já falei para vocês, que é lá no livro de Jó. E aí nós temos mais duas passagens, uma está lá em Isaías 14, de 12 a 15, e a outra está no livro de Ezequiel 28, 11 a 19. Só que esses dois textos, eles são um pouco controversos, né? Eles estão lá falando sobre o diabo, descrevendo ele, mas eles são uma profecia, na época uma profecia de Isaías, contra o rei da Babilônia, e ele faz essa comparação dele, nesse texto, nessa profecia, com o diabo. E na outra é uma profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro, e também nessa profecia, nessa comparação, ele compara ele com o diabo. Então ele fala lá, a estrela da manhã, que queria ser igual a Deus, que queria usurpar, que quer ser igual a Deus, falando desses reis, mas usando essas figuras que muitos interpretam como eles estivessem sim se referindo ao diabo. Mas existe uma segunda linha que fala que não, que era uma profecia contra os reis da época e que não estava falando diretamente do diabo. Mas esses textos são levados e são utilizados ali no Velho Testamento como uma referência, né, ao diabo, mesmo sendo uma profecia contra esses reis da época. Aí até fala aqui no estudo que esses reis eram tão maus e tão tinham um desígnio tão ruim no coração deles que sim, poderiam ser comparados ao diabo, e por isso que o profeta usava esse tipo de linguagem contra eles.
E uma curiosidade que foi falada aqui sobre o nome Lúcifer. Esse nome Lúcifer, ele não aparece claramente na Bíblia, tá? O que a Bíblia fala lá é estrela da manhã. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o latim, usou-se essa palavra Lúcifer como estrela da manhã. E é um nome que se popularizou, Lúcifer. Mas na original ele não existe, tá? Ele não existe. Mas é um nome que é muito popularizado hoje como sendo dele. Mas conforme a tradução vai aparecer. Isso, apareceu no latim ali por um erro, e aí acabou se popularizando esse nome dessa forma. Tá joia? Também agora... Espera aí que eu me perdi um pouco aqui. O inimigo está atacando o Mike, gente, que mexeu nas folhinhas dele. Calma aí, só me perdi um pouquinho aqui, gente. Mais um pouquinho aqui, sim. Vou até pegar aqui na mão para ficar mais fácil. Tá, eu falei, né, sobre esse texto, e aí, assim, o seguinte, embora ele tenha sido escrito em uma linguagem simbólica, é possível, a gente analisando também lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 12, que o diabo, ele está na terra. Tá? Ele foi expulso do céu e está na terra. E Apocalipse fala assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, ele com os seus anjos. Então, a gente tem que ter aqui mais uma noção, mais uma lição para você ficar esperto. O diabo, ele não está lá no inferno, não está lá no caldeirãozinho quente, né, e espetando quem cai lá. Não, ele está na terra, ele está na terra. Ele está aqui para atentar, para atormentar, para tirar as pessoas do caminho, tá? Ele age aqui na terra. Essa ideia de que ele é o governador do inferno, né, isso se proliferou ali por influência da cultura grega, romana, mas não, ele está na terra. A Bíblia nos fala que ele está na terra e que ele está agindo aqui na terra. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado. Tá? Ele age e age aqui na terra. E nós temos que ficar atentos porque ele continua agindo. Ele e os anjos dele estão aqui na terra. Mas se lembrem que a liberdade dele de agir nesse mundo é uma liberdade limitada. Jesus disse que a sua vinda foi uma atitude de amarrar o valente. E por causa disso podia saquear a sua casa. Então, através da sua morte e ressurreição, Jesus ele já impôs uma derrota definitiva a Satanás. Ele impôs uma derrota definitiva a Satanás. E por isso nós temos que confiar. E nós temos que saber que sim, quem está em Cristo, Jesus, já é vitorioso. Amém. E já é mais do que vencedor. Tá? Essa lição, tá, todos esses textos e esses ensinamentos que nós estamos trazendo aqui, não é para que vocês fiquem com medo dele, mas é para que vocês saibam que vocês já são vitoriosos. Vocês já são vitoriosos, mas também que vocês têm que ficar sempre em alerta, porque ele está esperando, rugindo ao seu redor, esperando uma oportunidade para que venha te atacar. Nossa relação com o mundo espiritual. Como nós sabemos que Satanás vai nos atacar, temos que estar constantemente em alerta. Temos que tomar todo cuidado, vigiar o tempo inteiro. Por onde o inimigo nos ataca? Pelo pecado, maldições, traumas do passado, vícios, tudo, porque tudo isso nos afasta de Deus. Então é onde ele vai nos atacar. Mas
Como já foi falado, lá em Coríntios, né, 11:14, fala que ele vem como anjo de luz. Então, por isso que às vezes é muito sutil, né? Então, ele pode manipular eventos na nossa vida, assim como fez com a vida de Jó. Lembrando, né, o Maicon também já acabou de falar, lá em Jó, ele ataca na vida de Jó de forma total, porque ele ataca em todas as áreas de Jó, mas ele não toca em Jó, porque Deus não permite. Tá? Ele também pode surgir com pensamentos errados na nossa cabeça. Um exemplo disso está lá em Mateus 4:3, onde o diabo atenta Jesus para que transformasse as pedras em pães, né? Que ele queria que Jesus transformasse a pedra em pão. Então, assim, ele pode estar nos atacando com pensamentos errados. Outro, por causas doenças. Lá em Lucas 13:16, é aquela passagem da mulher curvada que ficou por 19 anos na dependência de Satanás, mas 18, desculpa. Mas Jesus depois chama ela e a salva, né? Está lá em Lucas. Então, ele também pode nos atacar em doenças, né? Ele cega a gente. Por que cega? Porque a partir do momento que ele nos cega, ele nos impede de enxergar a palavra de Deus. Então, ele nos cegando, ele nos afasta de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4, onde que fala, cega para não compreender o Evangelho, né? Cega os incrédulos. Também causa-se muito sofrimento. Então, o Satanás, ele vem para causar sofrimento na nossa vida. Em Atos 10:38 vai falar sobre isso. Por isso, temos que estar sempre vigiando, temos que estar sempre preparados e atentos. Lá em Tiago 4:7 diz, submetei-se a Deus e resistam ao diabo. É claro, a Bíblia, ela é clara, né? E é claro também que a gente não precisa ter medo, porque quando Jesus morreu em cruz, Jesus, com isso foi a vitória do Senhor e a derrota de Satanás. Então, a gente tem que crer que ali ele foi derrotado e vai continuar nos cutucando. Mas, para quem tem, né, Jesus Cristo, a gente vai lutar contra ele, a gente tem as armas para lutar. E quais são as nossas armas? A palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que temos que fazer oração, por isso que ao sair de casa, temos que fazer oração. Se você acorda em cima do horário de sair, que nem eu, você vai fazendo oração dentro do carro. Esse ano a gente começou, eu e a Isabela, porque ela que sai comigo todo dia cedinho. A gente tem ido todos os dias para a escola, né? Às vezes eu até esqueço, passei com ela da escola já uma vez esses dias. Mas a gente está indo todo dia com a playlist gospel em ordem aleatória. Então todo dia a gente escuta ali, vai escutando. Às vezes uma ou duas, conforme o tamanho. Mas a gente tem começado o nosso dia com esse propósito, né? E aí a gente tem que orar. É isso que nos blinda do Senhor. Em 1 Pedro 5:8 e 9 vai dizer, devemos ser sóbrios, que quer dizer ter clareza e autocontrole, e ser vigilantes, que é estar em estado de alerta, pois Satanás é como um leão, rugindo, à procura de alguém para devorar. Então, que não seja nós essa pessoa, porque nós temos o Espírito Santo e vamos lutar contra ele. Colossenses 2:15 diz, fala que na cruz de Jesus venceu o mal, tirou o poder e autoridades espirituais malignas. Não há condenação para quem está em Cristo. Temos que viver essa verdade. Lembra daquela pergunta do começo? Por que nós crentes estamos vivendo parecendo que embaixo da nuvem negra? Não tem nuvem negra na nossa cabeça, gente. Não pode ter, porque nós estamos com o Senhor. Temos que estar todos os dias alegres e com a sensação de vitória. Somos vitoriosos, porque temos o Senhor Jesus conosco. Como que pode o crente viver na tristeza profunda? Como que pode o crente viver no desânimo, que se você chama para arrumar uma cadeira para o retiro, não está afim. A gente chama para alguma coisa, está sempre cansado. Não pode. Nós crentes temos que estar dispostos para trabalhar para o reino. Temos que estar alegres em servir ao Senhor. Temos que nos alegrar em vir para a igreja. Não pode chover 11 horas da manhã e à noite não ir no culto porque choveu. Não pode estar calor pra caramba, então está muito quente, eu não vou na igreja. Se fosse
fosse assim, quem mora nos estados mais quentes, não ia ter igreja lá, porque ninguém vai porque está calor. Na cidade que a minha irmã mora, gente, 2 horas da tarde, fecha tudo, até o posto de saúde, porque está quente demais. Como que pode? Se a pessoa ficar doente, morre? Né? Porque é muito calor, então nessas cidades lá não tem igreja? Não, as coisas não podem parar porque está calor, ou porque está frio, ou porque está chovendo. O reino do Senhor não pode parar, porque quando a gente para por coisas do tipo, é o diabo nos atentando para a gente ficar em casa. Quando você fica em casa por preguiça, o diabo reina, porque quando você está com aquela vozinha ali, para que você vai na igreja? Está tão frio, fica em casa embaixo da coberta, olha o Fantástico, fala do programa aí, olha qualquer coisa, o Big Brother mais tarde, qualquer coisa da televisão, o diabo está te cutucando, aí é que você tem que falar, não, é agora que eu vou para a igreja, levanta, toma um banho quente, se troca e vai para a igreja. É isso que o Senhor espera da gente, essa é a batalha nossa diária, a nossa batalha é viver segundo a vontade do Senhor. Lá em Efésios 1, do 17 a 23, é uma oração de Paulo, que ele pede para Deus sabedoria, que nos ilumine, que tenha entendimento os cristãos, os crentes, né? Para que a gente tenha o conhecimento da esperança, do chamado, e que a gente tenha certeza do poder de Deus na nossa vida. Efésios 2, de 1 a 7, diz da transformação radical do ser humano. Uma coisa é a gente no mundo e uma coisa é a gente na igreja. Não dá para a gente estar na igreja sendo do mundo, e não dá para a gente estar no mundo sendo da igreja. São coisas diferentes, e a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, agora eu enxergo vocês, que você crê no Senhor Jesus, e você vai resolver o que é isso que você vai viver, pronto. As coisas do mundo perdem a graça, as coisas do mundo perdem a importância, porque o real e a importância agora é a forma como você vai viver, que é segundo o que está escrito na Bíblia. Você não vai ter preguiça de ler. Tem gente que pega um livro e lê assim, ó. Não eu, porque não curto muito. Mas tem gente que lê. Agora tem gente que não é capaz de ler um versículo por dia, porque dá sono. Então assim, a mesma disposição que temos para fazer as outras coisas, a gente também tem que ter para fazer as coisas da igreja. Porque igual, eu adoro preparar festa. Segundo meu marido, eu sou o que em casa, para quem está perto sabe, que ele chama do quê? De refestas. Né? Mas eu também, quando o pastor fala assim para mim, tive uma ideia, o que eu falo para ele? Ele vem falar sempre comigo, com a Ana, porque sabe que nós vamos comprar. E ele fala comigo, com a Ana, junto, porque se a Ana não compra, eu falo para ela, não amiga, vamos que dá certo. Estamos juntos, a gente compra a ideia. Porque a gente não tem preguiça de trabalhar. A gente não tem, a gente, às vezes, parece aquela coisa absurda, mas a gente faz o do absurdo dar certo. Vamos para o retiro, mas na cantina não vai ter pia. Como não tem pia para a cantina? A gente fez uma pia de mesa e bacia. E esse ano aí ficou guardado, isso, porque o Maico fala que eu sou doida. Isso ficou guardado lá em casa por 3 anos. E todo dia o Maico falava assim para mim, que dia que a Ana vem buscar essa pia, essa mesa? E tá lá a mesa. Eu acho que eu vou desafiar nisso. Beleza, esse ano o Simon chegou, ele e o Maico falou assim, não tem pia na cantina. Ponto, não tem, não inventa. Beleza? O que a Ana fez? Conseguiu um negócio, aperta um botão, sobe a água do galão, vamos usar a pia de mesa. A pia de mesa está lá fora funcionando. Porque a gente está enxergando. Gente, a gente não pode... Ia ter um retiro no outro local, para quem não sabe. A gente chegou até a divulgar. O inimigo veio e acabou com o local. Teve chuva, despencou árvore, caiu o negócio, caiu... Então não vai ter. Em janeiro, pastor de férias... Ficamos tudo doido, e agora? Não vai ter? Claro que vai ter. A gente vai dar um jeito, nem que fosse para ter, sei lá, embaixo de uma barraca, numa tenda, em algum lugar. Porque isso é que o inimigo quer, nos afastar do estar aqui. Quantas pessoas talvez deu o nome e não conseguiu estar aqui hoje por outros motivos? Não, mas você está, que é o que importa, né? Quantas cadeiras vazias para estar ouvindo a palavra? Não importa, o que importa é que você está aqui. Então você foi escolhido para estar aqui e você vai sair daqui hoje sabendo que o diabo te atenta, mas quem reina na sua vida é o Senhor Jesus. Amém. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Alguns textos aqui também, rápido, só para vocês, caso queira anotar para ver depois, mas é o seguinte, quem sou eu em Cristo? Nossa posição no mundo espiritual. Quem é você no mundo espiritual? Primeiro,
Eu sou filho e amigo de Deus, João 1,12. Eu fui aceito por Deus, Romanos 5,1. Estou unido com o Senhor, 1 Coríntios 6,17. Fui comprado por Deus, 1 Colossenses 6,19 e 20. Eu fui adotado como filho de Deus, Efésios 1,5. Por meio do Filho, por meio de Cristo, eu sou liberto e perdoado, Colossenses 1,14. Eu sou uma nova pessoa em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Eu sou membro do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12,27. Eu tenho acesso direto a Deus, Efésios 2,18. Não há condenação sobre a minha vida, Romanos 8,1. Sou cidadão do reino, Efésios 2,19. Sou herdeiro de Deus, 1 Pedro 1,4. Então, meio que finalizando, vocês têm que saber que vocês precisam sempre estar em uma posição de defesa. A guarda de vocês, ela nunca pode ficar baixa. Vocês sempre têm que estar com uma guarda alta para se defender. Por quê? Porque vocês têm que saber que a partir do momento, a partir do dia em que você se torna um cristão, em que você tem Cristo na sua vida e que o Espírito Santo habita em você, você está no meio de uma guerra. Você está no meio, sim, de uma batalha espiritual. Ela existe, a força sobrenatural existe, o diabo existe, demônios existem, anjos existem. Então você tem que saber que você está no meio dessa batalha. E que você tem que ser sempre fortalecido, encontrar-se sempre fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele nos dá recomendações a respeito disso. Ele nos recomenda nos fortalecer no Senhor. Ele recomenda que nós precisamos entender que nós estamos em meio a uma batalha contra inimigos que não são de carne e sangue. Lembra que ele fala que a nossa luta é contra principados e potestades? Nossa luta não é contra inimigos de carne e sangue. Nossa luta é contra forças espirituais. Precisamos entender que esses inimigos jogam sujo e que eles não desistem facilmente. E por fim, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar este combate. Terminamos com esse texto de Paulo que nos diz, lá em Efésios 6, de 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai por firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa deve ser nossa postura diante dessa batalha. Sim. Queria pedir já para o louvor, já se posicionando aqui à frente. A gente escolheu uma música para fazer esse encerramento. Antes da música, apenas fazendo um fundo aí, um fundo musical, nós vamos fazer um exercício aqui agora, então, vamos lá. Para que o do lado não acabe te atrapalhando, fecha seu olho, tenta concentrar em você mesmo neste momento. Isso. Fique quietinho onde você está, né? Começa a pensar